Este é o Conexão Futura aqui na tela do Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser e também ter acesso aos nossos links nas redes sociais. Bom, e você que nos acompanha aí de norte a sul do Brasil ao longo de 2015 deve ter percebido no seu orçamento um item que teve grande variação de preço. A tarifa de energia elétrica sofreu alta aí de até 49%, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, entre os meses de janeiro e outubro. A explicação seria a falta de chuvas, que reduziu aí o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas e tornou necessário o acionamento das usinas termoelétricas, que produzem energia a um custo mais alto. Além disso, entrou em vigor também o sistema de bandeiras tarifárias. E foi a bandeira vermelha que permaneceu acionada ao longo de todo o ano. Também em 2015, o governo prorrogou por 30 anos a concessão de 39 distribuidoras de energia, exigindo como uma contrapartida o cumprimento de metas de qualidade e de gestão, sem passar investimentos para as tarifas. Bom, mas e aí, no final das contas, para o consumidor final, o que tudo isso vai significar? O que a gente pode esperar do setor de energia em 2016? Bom, esse é o tema do nosso programa de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio ao meu lado está a Joísa Dutra, que é diretora do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Joísa, bem-vinda à Conexão, tudo bem? Tudo, obrigada. Obrigado você pela presença. Também conosco aqui no estúdio está o Nivaldo de Castro. Ele é coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Nivaldo, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite. Valeu você pela presença. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então fique ligado aí para entender um pouco mais o que está vindo todo mês aí no extrato da sua conta de energia elétrica, né? Muita gente levou um susto ao longo dos últimos meses, essa variação parece uma montanha-russa do mal essa, né? Que sobe, baixa um pouquinho, sobe mais ainda. Como a gente pode tentar entender e explicar para quem está em casa toda essa variação que aconteceu ao longo do último ano? Joísa. Tarefa difícil. Difícil, né? Tarefa difícil. Acho que a gente tem que voltar um pouco, né? 2015 não é o início dessa história. O setor vem passando por desafios, ele tem uma reestruturação importante em 2003, 2004. Estava na hora de fazer novos ajustes, muito fruto de determinadas políticas distributivas, o governo querendo ajudar, por exemplo, consumidores que estavam atendidos em regiões muito distantes, consumidores de renda mais baixa, a entrada de novas fontes de energia. Ele, então, em 2012, percebendo que as tarifas estavam altas, ele toma um conjunto de ações e essas ações, elas permitiram uma redução da tarifa no momento em que os custos estavam aumentando. De lá para cá veio uma montanha-russa, né? E essa montanha-russa teve que ser meio como se fosse consertar, né? Consertar um carro em movimento. E aí, então, ao longo desse tempo, a gente tem experimentado idas e vindas, que é muito fruto dos reguladores e também do governo, tentando lidar com essas transformações. Esse é um setor muito dinâmico, essa é uma indústria muito dinâmica, não apenas no Brasil, mas também no mundo. E a gente está precisando repensar isso. Além dessas questões das políticas e das regulações, teve a falta de chuva. Isso também acabou prejudicando e juntando uma série de fatores que ali juntos acabaram provocando essa alta no preço, Nivaldo. Como a professora Joísa bem colocou, né, em setembro, outubro de 2012, o governo fez um esforço muito grande de reduzir as tarifas que estavam num patamar muito alto, né? E usou uns mecanismos, vamos dizer assim, bastante criativos, só que por um azar, por uma coincidência nefasta, né, nós passamos a enfrentar, a partir de outubro de 2012, a pior crise hídrica dos últimos 60 anos. Então, choveu pouco em 2012, choveu pouco em 2013, choveu pouco em 2014, choveu pouco em 2015. Então, isso fez com que o custo da energia, né, que a nossa matriz é uma das melhores matrizes do mundo do ponto de vista de fonte renovável, mas ela precisa de água. E quando não tem água, você aciona termoelétricas, que são termoelétricas muito caras, porque elas foram concebidas e contratadas
para operarem como backup. Eventualmente, elas seriam operadas. Seria um complemento ao que as hidrelétricas nos fornecem de energia, não para ficarem substituindo em 100% do tempo. Muito marginal, né? Mas como você teve uma seca, a pior seca dos últimos 60 anos, essas termoelétricas tiveram que operar durante quase 2, 3 anos sem parar. E a um custo muito alto, e isso, junto com essas alterações que foram feitas lá em 2012, é que acabaram levando aqui em 2015 você recompusesse todos esses custos que você não conseguiu passar em 2013, 2014. Por isso, como você bem colocou, em 2015 as tarifas foram objeto daquilo que se chama o realismo tarifário, mas que em última instância significou um tarifaço para os consumidores de uma maneira geral. Agora, Joyce, a partir do que o Nivaldi acrescentou para a gente, por conta, né, daquele momento que havia, de certa forma, aí, uma avaliação de que a tarifa já estava cara, então vamos baixar um pouco, e fez essa aposta, né? Fiquei imaginando aqui, enquanto o Nivaldi explicava para a gente, na verdade é como se fosse um jogo de azar. Você vai fazer uma aposta na bolsa, pode ser que a bolsa caia, acabou acontecendo de ter essa falta de chuva. Seria, de repente, um setor que não deveria se arriscar tanto, já que já vivemos apagões em anos anteriores e temos ainda muitos problemas de infraestrutura a serem melhorados no país? Eu diria que você está certo. Como o Nivaldi falou, é uma matriz, né? Ou seja, o conjunto das plantas de geração, ele é muito favorável do ponto de vista ambiental. Mas existe uma transformação em curso. A sociedade hoje está se tornando diferente. Ela tem demandado mais e isso tem gerado mais restrições ambientais. E essas restrições ambientais, elas estão fazendo com que as novas plantas não tenham as mesmas características daquelas que foram as que originalmente nos trouxeram até aqui. Então, o que precisa fazer? Você vê que a gente está num mundo em que existem mudanças climáticas. Quando ele estava descrevendo a pior seca, né, ou, na verdade, condições hidrológicas desfavoráveis, a gente precisa entender que um país que está comprometido com criar condições para investimentos, para promover investimentos em infraestrutura, para desenvolvimento sustentável, ele deve tratar o tema não como se a gente estivesse numa roleta ou jogando um dado, né? É preciso tomar atitudes precaucionais, né? Então, acho que a transformação que agora precisa é dizer o seguinte: essas termoelétricas, elas cada vez mais vão fazer parte da nossa vida. E não apenas para acomodar flutuações nas afluências, ou seja, na água disponível para geração nas hidrelétricas, mas para também acomodar as flutuações nos ventos, energia eólica, a gente quer mais energia solar. Então, todas essas fontes amigáveis, do ponto de vista ambiental, precisam de garantia por trás para que a gente possa, como país, e um país desse tamanho, assegurar condições de consumo para usuários residenciais e industriais. Agora, Nivaldi, essas outras alternativas de geração de energia, e sabe que ainda são muito caras para serem implementadas. A gente tem alguns parques aí de energia eólica, a questão da energia solar ainda avança um pouco. Que alternativas a gente poderia pensar para, de repente, investir de fato ou incentivar aí os cidadãos também, os cidadãos que em casa querem, de repente, colocar uma placa em casa, fazer sua própria energia? Isso é possível, mas custa muito caro esse investimento, né? Para esse tipo de consumo, né, de uma residência ser autoprodutora, ainda é cara e talvez valesse a pena algum tipo de incentivo do ponto de vista de linhas de financiamento especiais e tal. Ou redução de impostos sobre esses produtos? O problema é que o custo do capital no Brasil, por ser um país em desenvolvimento, é muito alto. Haja vista a taxa Selic ser 14,5%. Agora, eu gostaria de reforçar algo que a professora Joísa colocou muito bem, que o fato concreto e objetivo que nós estamos mudando de paradigma de matriz. Né? Até o século XX, a nossa matriz era uma matriz hídrica. Nós construímos o melhor sistema hidrelétrico do mundo, o maior sistema interligado do mundo, que está no Brasil, usando os recursos hidrológicos das bacias e em cada bacia construindo várias usinas e aonde podia colocar reservatório, colocava. Né? Hoje, né, você não tem mais condições físicas de construir reservatórios porque o nosso potencial hidrelétrico está na região norte, uma região plana, né? E com a entrada de energia eólica, de energia solar, né, a necessidade de uma fonte firme, de uma fonte termoelétrica é cada vez maior.
né? Então, como a demanda tende a crescer e você precisa garantir segurança de suprimento, as usinas termoelétricas vão se fazer cada vez mais presentes. Mas elas terão que ser contratadas de uma maneira diferente como elas foram contratadas, assim, para operar na eventualidade. Agora elas vão ter que operar muito mais tempo. E talvez aí que o governo tenha que dar uma atenção especial no sentido de contratar termoelétricas, né, com características técnicas e de comercialização completamente diferente da que nós temos até o momento. Em relação a isso, né, como eu já disse no começo do programa, em 2015 o governo prorrogou por 30 anos a concessão aí das operadoras hidrelétricas. Como é que vocês avaliam frente a essas novas possibilidades? 30 anos é um longo tempo, isso que foi renovado agora, essas contrapartidas exigidas pelo governo também contemplam, de certa forma, um complemento de outras formas de energia, Joísa? Essa renovação que você falou, ela se refere a essas distribuidoras, né? Em 2012 a gente começa já com grande parte das geradoras, né? Agora, o que acontece? Existe uma mudança em curso, né? Você tocou num ponto muito importante, você disse, olha, hoje ainda é muito caro, mas a gente já está vendo ali na frente uma possibilidade do consumidor ter produção de energia no seu telhado, né, ou um aerogerador. Só que isso é um modelo de negócios muito diferente daquele que estava no século XX. Né? Então, o que a gente tinha? Basicamente, consumidores recebendo energia, que era transmitida, né, através das linhas de transmissão, das unidades e das distribuidoras. O mundo hoje está olhando diferente, porque por mais que estas tecnologias estejam ainda caras, elas estão barateando muito. E existe uma possibilidade que a gente pensa assim, meio a família do futuro, a família dos Jetsons, para aquele desenho animado, mas a gente agora vai começar a ver avanços muito importantes nas tecnologias de armazenamento. Então, isso vai fazer com que aquele consumidor, através de geração na sua casa, ou enfim, até numa fazenda que esteja próximo, que ele se associe, ele possa, ao longo do dia, enfrentar essas flutuações. E aí a gente precisa ver o seguinte, como é que isso vai impactar esse grande modelo, que é o modelo em que a gente tem essas distribuidoras. A gente tem a Light, ou tem a Eletropaulo, ou tem a Semig, ou tem uma empresa lá, Eletroacre, né? Então, precisa repensar o mundo. E assim, existem discussões muito importantes para criar condições para que, neste novo ambiente, o consumidor possa, então, fazer parte e contribuir e gerenciar o seu consumo e também a sua produção, porque ele pode vir a ser um produtor. Isso não é algo que está tão distante assim. Em outros países já está até um pouco mais comum. Aqui no Brasil a gente tem poucas iniciativas, né? Você já deve ter visto aí em casa alguma reportagem na TV, ou pode buscar aí mesmo na internet relatos, né? Já tem casas, né, de pessoas que resolveram fazer sua mini usina aí de produção. Usina, a palavra errada, mas captar energia solar, por exemplo, em casa, até de repente vender um pouco dessa energia para a distribuidora. Agora, falando no consumidor, no cidadão comum, muita gente ainda tem dúvidas sobre a tal da bandeira, a bandeira vermelha que permaneceu lá na nossa conta de luz ao longo de todo o ano de 2015. Nivaldi, o que quer dizer essa bandeira vermelha e quando é que ela vai deixar de estar presente na nossa conta? Não, ela nunca mais vai deixar de estar presente as bandeiras. Né? Na realidade, as bandeiras foi um instrumento, até na nossa avaliação, muito correto, de permitir que o consumidor tenha um sinal de preço ao longo dos meses com relação a se eu tenho custos maiores de geração ou custos menores de geração. Por exemplo, saiu ontem, semana passada, na realidade, o Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico se reuniu e falou, olha, como está chovendo muito, o nível de chuva está acima da média histórica, nós possivelmente em março vamos sair da bandeira vermelha e vamos para a bandeira amarela. O que significa isso? Significa dizer que vão ser desligadas as termoelétricas mais caras, porque está chovendo, né? Então eu vou ficar com termoelétricas na faixa de R$400. Aí é a bandeira amarela. Ou seja, o consumidor está tomando consciência de que o custo da energia elétrica varia ao longo do ano e a bandeira vai sinalizar, né, para o consumidor isso. E na nossa avaliação, essas bandeiras vão, na realidade, ser verdadeiras bandeiras arco-íris, porque como eu tenho que fazer um ajuste muito
né, relacionado aos custos, e os custos não são de 200, 400, 600, acima de 600 reais, possivelmente o governo vai adotar bandeiras de várias cores. Por enquanto, teria a verde, a amarela e a vermelha. Só que a vermelha já botaram 2 patamares, o patamar 1, que é o mais caro, o patamar 2... Vermelho forte, vermelho fraco. Exatamente. Na realidade, teria que ser o rosa-choque, né? Assim, até para coincidir com o setor elétrico, né? Mas é uma maneira daí... O que ele objetiva isso? É permitir que a distribuidora receba, né, consiga pagar esse custo extra das termoelétricas a cada mês. Até 2014, a distribuidora, ao longo do ano, ela arcava com esses custos extras e depois jogava esses custos para o ano seguinte. Agora não. A cada mês vai ter um sinal de preço para os consumidores, para terem um sinal de preço, e para as distribuidoras não ficarem com desequilíbrios financeiros de ter que pagar por energia que não foi prevista. Agora a gente tem percebido também, Joísa, que esse ano agora de 2016 já começou com bastante chuva. Se de fato continuar em uma grande média de chuva ao longo do ano, as termoelétricas podem ficar lá descansando um pouco mais e a gente contar só com as hidrelétricas e voltar à bandeira verde? O sistema ele se prepara todo ano, faz avaliações, tenta medir qual é a probabilidade que a gente tem de contar com determinado volume de água e precisar de outros recursos. Que às vezes eu tenho uma região que está com muitas condições favoráveis, mas outra nem tanto, então existe a necessidade de transmitir para essas regiões. Agora, acho que o Nivaldo tocou num ponto que é importante. No fundo, o que a gente está hoje diante é de 4 bandeiras e existe uma tentativa de avaliar qual é essa necessidade. Por quê? Porque essa distribuidora, eu creio que esse é um ponto importante aqui para o seu ouvinte. Essa distribuidora, ela nos entrega energia, mas ela não é quem produziu essa energia, não é? Então, a parcela da responsabilidade dela no custo é menor, não é? Então, esse descasamento, essa flutuação, estava causando um impacto. E esse impacto, ele tem um custo financeiro, porque esses componentes que não dizem respeito aos seus custos, eles são depois reajustados pela Selic. Então, gerava um grande carregamento financeiro. Então, a tentativa aqui é sempre de aproximar o consumidor de uma certa realidade do preço. E isso é sempre benéfico, não é? A gente diz que a eficiência é mostrar preços que refletem custos. Por quê? Imagina que você vai até uma loja, né? Aí você vai lá e é apresentado os preços do ano passado. Aí você vai e paga, né? E aí vem uma notinha que não discrimina o preço, te apresenta o que você consumiu e depois, no ano seguinte, vai fazer um ajuste. Olha, você consumiu tantas unidades, comprou tantos quilos ou tantos litros e não sei o quê, mas o preço não era exatamente aquele que estava no balcão. Então, existem evidências muito importantes que os consumidores respondem. Quando o preço sobe, ele reduz, não é? E aí, então, isso é importante porque reduz o custo financeiro. Então, como reportou o Nivaldo, tudo aqui são tentativas de aperfeiçoar os canais de transmissão, né, para que o consumidor possa tomar decisões melhores, mais informadas e com menores custos, inclusive financeiros. Essa é uma questão que também, uma dúvida, bate muito aí para o consumidor final, que é, de fato, muitas vezes a família reduz o consumo de energia, se preocupa em comprar um eletrodoméstico que consuma menos energia, mas no final lá a conta nem muda tanto o valor. De fato, tem importância essa redução de cada um dos consumidores? Tem, sem dúvida. E você mesmo, ao abrir o programa, você né, relata isso, quer dizer, a conta da energia... a gente já não tem mais certeza sobre ela. É sempre uma surpresa, né? É sempre uma surpresa, né? Então, para evitar surpresas, é que a bandeira tarifária chegou. Obviamente, nós passamos por, volto a insistir, né? Grande parte do problema que a gente está enfrentando é devido à pior crise hidrológica dos últimos 60 anos, né? E esses valores foram equacionados e a tendência daqui para frente é você não ter oscilações tão grandes, né? Obviamente, como o valor da tarifa ficou muito caro, subiu 50%, né? Se você passa 3, 4, 5 dias com o ar-condicionado ligado, a tua conta vai dar um salto, porque o custo unitário subiu muito, né? Mas a tendência é esse fenômeno, né, não se repetir, até porque essas crises hidrológicas
acontecem de 60 em 60 anos. Né? Dificilmente elas se repetem, se você olhar assim, as séries estatísticas históricas. Vamos colocar na tela para você de casa o site, que é o procelinfo.com.br, já que estamos falando aqui sobre a consciência de cada um dos consumidores. Joísa, qual a importância de o consumidor verificar o selo Procel antes de comprar um produto? Ele a decisão de compra dele tem duas consequências, né? Tem um primeiro momento que é quanto ele paga para levar aquele bem para casa, né? E tem outro que é quanto custa fazer aquele bem operar, ou seja, quanto custa consumir, né? Então, o selo Procel, ele está dando uma informação muito importante. O selo, vamos colocar de novo na tela do site, que é esse aqui que eu vou circular para você de casa. Então, um selo Procel que mostra um produto mais eficiente, ele pode, no momento da compra, ter um valor mais elevado. Mas, ao longo do tempo, ele vai significar um consumo menor. E não apenas menor do ponto de vista dos seus efeitos, mas pensa que, do ponto de vista da matriz elétrica, né, os primeiros recursos são aqueles mais amigáveis do ponto de vista do ambiente, né? Então, a decisão de eficiência energética, ela é um pilar, né, dessas transformações que estão ocorrendo, porque eficiência energética é economia de recursos e é também o uso de recursos mais amigáveis do ponto de vista de ambiente. Então é importante, na hora de fazer uma compra, nem sempre o mais barato vai ser mais barato ao longo do uso. Essa é a consciência que o cidadão tem que ter. Tem até um exemplo muito simples, que são as lâmpadas. Né? Então você tinha aquelas lâmpadas... A incandescente, aquela amarela. Muito barata, mas a quantidade de energia que ela consumia era muito. Depois e o tempo de vida dela também, né? Queimava muito rápido. Queimava muito rápido, mas era barata. Né? Então, se a pessoa, vou comprar o barato, sai caro. Né? Agora você tem as lâmpadas LEDs. Né? Que são um pouco mais caras. São mais caras, mas em compensação elas duram 10 anos de vida útil. E consomem 10 vezes mais do que essas lâmpadas... Consome menos. Consome 10 vezes menos do que essas lâmpadas já econômicas, que é aquelas lâmpadas brancas, né, com gás, etc. Quer dizer, então, como a Joísa colocou, vale a pena você fazer esse investimento, porque o ganho que você vai ter financeiro e o país, do ponto de vista de eficiência energética, é muito positivo. Isso vale para a geladeira, isso vale para o ar-condicionado, isso vale para qualquer aparelho eletrodoméstico, porque o Procel ele tem esse objetivo. Ele pega o equipamento, ele testa, compara com os outros equipamentos e vê. Esse aqui é o que menos consome. Grau A é o verdinho. Esse aqui, em relação aos outros, é o que mais consome. É o vermelho, né, grau D. Então, na hora de comprar, é muito importante observar isso, porque mesmo que você gaste mais na entrada, durante a vida útil você vai gastar muito menos. Muito bem. A gente está com o nosso relógio correndo. Eu queria parar um pouquinho, porque a aula aqui está perfeita hoje. Não é um privilégio ter esses dois no estúdio com a gente, mas eu preciso encaminhar para o encerramento. Você de casa aí para buscar mais informações sobre o assunto de hoje, energia elétrica e muito mais, acesse aí o site que é o seri.fgv.br, que é o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, seri.fgv.br, representado aqui no estúdio pela Joísa. E também você pode buscar o outro site, que é o gesel.ie.ufrj.br, do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ. Está aí também o site para você ter mais informações, tá certo? Tempo estourado, muito obrigado aos dois, um prazer recebê-los aqui hoje. Também nós. Valeu, espero que na próxima vez, no próximo encontro aqui, seja para falar de boas notícias, né? Ou para discutir tarifas mais baixas. Tarifas mais baixas, pronto, quem sabe. Assim. Vamos torcer para isso. Obrigado novamente. Você de casa, valeu pela companhia, conexão aqui na tela do Futuro é de segunda a sexta ou qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele nosso encontro marcado lá no nosso site. O endereço está aqui. Um abraço e até a próxima.